Olá, bom dia, tudo bem? Hoje aqui no Café da Nena, nesta manhã, minha convidada é uma jovem, tá? O nome dela é Jennifer e hoje ela vai estar aqui contando para vocês e para mim um pouco da história dela. Bom dia, Jennifer, tudo bem? Bom dia, tudo, graça e paz. Amém. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, Jennifer. Hoje aqui, minhas pessoas, minhas queridas amadas, a Jennifer é uma jovem de 28 anos, né? Ela é empresária, em nome de Jesus, ela é empresária já, né? E ela veio contar um pouco aqui do testemunho. Foi muito engraçado que eu conheci a Jennifer, né? Aí o pastor Rafael, que veio aqui, falou dela. Eu falei, vou chamar essa jovem empresária aí para contar o testemunho para esses jovens aí, ó, para ter mais cabecinha, para crescer na presença de Deus. Jennifer, fica à vontade, se apresenta, né? Fica aí com o convidado, fala agora pra gente, Então, Jennifer. eu tô um pouco nervosa, mas iniciando. Meu nome é Jennifer, tenho 28 anos, nasci e cresci em São Paulo, vim pra cá ano retrasado, virei caiçara. Eita, coisa boa! E sou totalmente apaixonada por Cristo Jesus e quero falar um pouco dessa trajetória com o meu relacionamento e intimidade com Cristo. Bom, eu começando desde o começo, basicamente, eu falo em si que eu nasci num lar que tinha a presença, né? A minha avó ela era católica, desde cedo nos levava para a igreja. Eu falo também que essa igreja era uma igreja totalmente diferenciada, era uma igreja onde, se um dia o bispo Afonso estiver assistindo, um beijo, um abraço, tive muito conhecimento através da vida dele, né? Mas faltava algo, por mais que eu estivesse ali frequentando a igreja, faltava algo, porque em si, quando a gente tem um verdadeiro encontro com Cristo Jesus, né, a gente tem que ter a presença do Espírito Santo. Então eu acredito que era isso que faltava. E aí eu fui trilhando, tive uma amiga minha, Lavínia também, que eu acredito que vai assistir, falar um monte de Lavínia, assiste esse vídeo, hein? E ela era evangélica, aí um certo dia ela ia ter um congresso na igreja dela e ela me convidou. E eu fui nesse congresso, eu me recordo nitidamente que quando eu entrei naquele ambiente e todas as músicas, o impacto ali foi tão forte to eu falei, é esse vocal que eu quero seguir. Ali eu tive o verdadeiro encontro com Cristo. Foi quando eu aceitei Jesus e depois de mais ou menos... Em questão do meu batismo demorou mais um pouco, porque por mais que eu fui para essa igreja, eu tive aquele contato, ainda assim frequentava a igreja do onde você estava, isso, né? Onde eu estava. É uma igreja católica, isso. Ela era, a mãe dela é da igreja católica, ela é a única pessoa que mesmo que recebeu Cristo, né, que está agora na igreja evangélica, né, junto com o pastor Rafael. E era uma jovem que estava na igreja, mas sentia que faltava algo. Sim. Na sua vida, sim, né, Jennifer? Você ia para a igreja, mas não... Eu ainda tinha aquela questão que fala, né? Eu estava dividida. Eu não estava nem quente nem fria, eu estava morna. Né? Eu gostava de ler a palavra, sempre tive ânsia e gosto de ler a palavra, orava, tinha essa constância. Só que ainda assim eu tinha um pezinho ali no mundo. Então, infelizmente. Não estava firme, não estava firme com Cristo. E aí teve uns dos momentos, né, por essa questão de estar nem quente nem frio, estar morna. Foi quando eu fui dar uma passeada, né, como filho pródigo. Falei, vamos ver. Dá uma volta no deserto, né? Fui. Mas na minha primeira vez que eu peguei e fui dar uma voltinha, ainda assim o amor de Cristo era tão grande pela minha vida, porque eu estava numa balada, foi a primeira vez que eu fui numa balada. Porque essa minha amiga também, né, infelizmente aconteceu uns fatos na vida dela, que ela saiu de casa, também virou a cabeça. E aí um certo dia ela pegou e me chamou pra ir pra essa balada. E eu era tão assim que eu tinha um temor. Isso eu realmente tinha. Por questão que assim, as pessoas me convidavam, eu falava, não quero, deixa pra próxima. E eu não ia. Aí no dia eu fui. Quando eu fui, eu tava lá e eu lembro nitidamente, eu tava ali no meio daquela muvuca, barulho, bebida, bagunça, né? Sabe? E aí eu lembro que eu parei assim e eu ouvi uma voz tão suave e essa voz ela sussurrava uma vez e falava, o que você tá fazendo aqui? Aqui não é lugar pra você. E não tinha ninguém na minha volta. E aí eu olhei pro lado. A voz do Espírito Santo, eu olhei pro outro e aí eu peguei e fiquei impactada assim.
Mas mesmo assim, é aquela questão, a gente escuta, mas muitas vezes não quer obedecer. Mas durante essas idas e vindas, né, mais uma vez fui, e também foi a última vez. Aí, por mais que eu não ia para esses ambientes, eu tinha pessoas ao meu redor que faziam com que eu viesse a pecar. Então, um ponto que eu falo também muito para as pessoas é: cuidado com quem você tem convivido. Tem pessoas que a própria palavra diz, você tem que amar seu próximo, mas nem todos você tem que deixar ao seu redor. Não se aceite na roda dos escarnecedores, porque nem todos querem o seu bem. Estão ali, mas estão sendo um meio usado, né? São usados, né, para tirar você da presença de Deus e levar para o outro lado, não é isso? E você tem que ter a sensibilidade para você compreender. Sim. A sensibilidade do quê? Porque eu tinha uma pessoa que era muito íntima minha e eu tinha ela como uma irmã, e ela mais me afastava do que me aproximava. De Deus, né? Isso, então em certo momento assim eu vi que Deus fez com que nós viéssemos a se afastar. E eu não compreendia. Tirou a pedra, né, Jennifer? Isso. E não só nessa questão, é o que eu falo, você tem que tomar cuidado com quem você convive, o seu ciclo, né? Você tem que estar com pessoas que verdadeiramente te agreguem e que vai te estar aproximando. Ensine coisas boas, né? Isso. Leve para o caminho certo, né? Isso, exatamente. Não para o caminho errado, né, Jennifer? Exato. Aí essa era uma das pessoas, a Lavínia, que é minha amiga de paixão, ela voltou também para os caminhos do Senhor. Que bênção. Foi. Eu morei durante um tempo com ela, e por mais que nessas idas e vindas, né, aí foi quando verdadeiramente eu acabei me mudando. Eu morava com essa minha amiga, ela se casou, e aí eu fui morar juntamente com a minha avó, novamente com a minha prima, e passei a frequentar uma igreja evangélica próximo da minha casa. E quando eu entrei no ciclo, eu comecei a congregar e frequentar essa igreja, aí foi quando veio a virada de chave, né, totalmente. É claro que ainda tinha aquela questão, um pezinho no mundo e um pezinho dentro da igreja. E eu achava que eu estava certa. Bem, né? E certo dia, foi muito engraçado, eu estava dentro da igreja e eu orava, estava fazendo as coisas tudo certinho, mas eu não estava verdadeiramente com o meu coração ali. E aí teve uma vez que um dos pregadores que foram até a igreja, ele estava pregando sobre a carta de Laodiceia, que é a questão que eu falo, nem quente nem frio, tá morno. E aí ele veio e falou algo pra mim, e eu saí dentro da igreja chorando, porque eu falava, meu Deus, mas eu tô fazendo tudo. E essa questão, às vezes, o Espírito Santo nos direciona para dizer, nem todos os caminhos que muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo certo e correto são os caminhos que verdadeiramente estão fazendo a gente se aproximar de Deus. Ainda tem que ser mais. Às vezes a gente acha que a gente está no profundo, mas a gente ainda está no raso. E o Senhor nos chama para a gente poder viver mais no profundo da presença dele. Ser mais, né? Isso, exatamente. Buscar mais, né? Foi. Jejuar mais, né? Exato. Renunciar. Renunciar, né? muitas coisas, né? Isso. E eu tive muitas renúncias. Às vezes eu estava dentro da igreja, e isso é uma coisa, eu falo até por questão de jovens, né, da minha idade. Sim. Pessoas que estão dentro da igreja e falam, mas é uma música, mas essa música pode te levar à condenação, sim, né? É uma série. Eu assistia séries que, meu Deus, eram séries que eu estava dentro da igreja e achava que era normal, mas trazia... Aquele tal de nada a ver. Isso, né? Exatamente. E tem tudo a ver, porque você abre a porta para o inimigo entrar, né? Isso. Mas o jovem fala, não tem nada a ver. Né? Não é nada demais, é coisa de sua cabeça, mas não é. Mas no mundo espiritual, ele, entendeu? Isso. E o mundo espiritual é uma coisa que o pastor Rafael sempre fala, é nítido. O mundo espiritual, ele é muito real, né? Sim. Então, tudo aqui perante nós vemos, a própria palavra diz em Efésios 6, a nossa luta não é contra a carne, mas principados e potestades. Então, a gente tem que ter essa noção. É verdade. Então, nesse caminho todo, eu tive renúncias, tive que renunciar. Eu sempre tive uma questão de veste, né? Quando eu frequentei essa igreja, ela era uma igreja bem pentecostal, então tinha a questão de vestimentas. Eu não vou dizer que eu sou uma ovelha rebelde, mas eu quero dizer, você como cristã sabe se portar. Sim. Né? Então não vai ser perdão dizer dessa expressão, mas não vai ser uma saia que vai te levar para o céu, mas você vai saber se portar. Sim. Então, perante a isso, eu tentei ali mudar, fazer as coisinhas certinhas das normas da igreja, mas aí teve muitas renúncias, músicas, pessoas, ambientes onde eu andava, eu renunciei, tudo por amor a Cristo, né? Porque quando nós verdadeiramente temos encontro, então você renuncia, porque o amor dele é o suficiente na nossa vida. E né? é maior, né? Isso. E durante esse tempo, né, que para me voltar, gente, talvez eu tenha um pouquinho de TDAH e eu saio de um assunto, vou para outro, mas a tem gente nada a ver. Mas
eu passei a morar com a minha avó, com a minha prima, e estava frequentando essa igreja, e foi quando eu me decidi batizar. Eu já tinha um anseio, eu sempre falava para onde eu frequentava antes, que era na igreja católica, por isso que eu falo, ele era bem diferenciado, que eu falava, eu tenho anseio, eu quero me batizar. Ele falava, não, nós vamos marcar um dia. E esse dia nunca chegava, e eu, ai meu Deus, eu quero muito, mas Deus sabe de todas as coisas e o tempo certo. E aí, quando eu morava em São Paulo e fui para Itapecerica da Serra. E aí eu passei a morar, quando eu fui morar com a minha avó, com a minha prima, aí eu comecei a frequentar essa igreja, e aí foi quando eu conversei com a pastora e pedi, né, para me batizar. E aí eu acredito que em si tem mais ou menos uns 5 anos que eu me batizei. Ai, que bênção. Uns 5 anos. Mas assim, a questão do verdadeiro encontro foi quando eu fui na igreja da minha amiga, naquele congresso. Eu falava assim... A impactão que você teve do Espírito Santo, né? É porque, que nem eu sempre falava, eu fui ao contrário, eu fui que nem Cornélio. Cornélio antes, ele primeiro foi batizado com o Espírito Santo, depois ele desceu as águas. E aí eu tive essa questão, eu sentia, eu tinha aquele temor. E é o que eu falo hoje também, não só para os jovens, eu falo para todos nós cristãos. Sim. Nós temos que ter temor, tremor à palavra, né? Infelizmente, eu não quero generalizar e não quero apontar dedos, mas infelizmente hoje em dia as pessoas elas não estão verdadeiramente tendo isso, o temor e tremor, né? Não estão tendo impacto de dizer, olha o que está acontecendo à volta, Cristo está voltando. Será que você tem deixado as suas vestes lavadas, redimidas, purificadas para que você possa ser coparticipante, né, das bodas de Cristo? As pessoas querem entrar no céu, mas ela não quer renunciar aqui na terra. As pessoas elas querem ir para o céu, mas elas não querem deixar as coisas deste mundo. Então hoje é o que o Cristo fala para nós. Arrependei-vos, é chegado o tempo. O que nós temos preparado? Como tem sido a nossa conduta, né? Nós somos falhos, somos pecadores, reconhecemos isso. Somos seres humanos, né? Exato. Mas também a gente tem que ter a noção que a nossa posição de crente. Isso, exato. A gente tem que ter, né? Exato. Eu falo para quê? A gente vive no mundo, mas a gente não somos do mundo. Exato. Entendeu? Exato. Porque nós somos diferentes. Sim. Mas nós vivemos no mundo, vivemos com as pessoas e tudo. Isso. Mas nós não somos igual as pessoas do mundo. Sim. Porque Cristo nos escolheu e nós aceitamos. Então, eu falo assim, a partir do dia que a gente aceitou, então como você fala, a gente tem que renunciar a tudo. Sim. Essa música já não me pertence, esse lugar já não me pertence mais, já não é meu ambiente, não é isso? É isso, Jennifer? É a questão de você reconhecer, né? Todos os dias você levantar, ser grato, reconhecer o que Cristo fez por você naquela cruz, né? Então tem que haver renúncia e tem que entender, não é fácil. Se fosse fácil, a gente não ia querer ir pro céu. Sim. Não é verdade? É verdade. Se fosse fácil na terra, a gente ia querer ir pro céu, não ia. E Jesus fala, no mundo tereis aflições, sim, mas tem de bom né? ânimo, né? Porque ele foi preparar um lugar, em breve ele virá nos buscar para ir morar com ele. É verdade, assim, né, gente? É uma jovem, né? Vocês estão vendo, né, gente? Olha que linda a história dela, né? Ela era católica, aquelas católicas mesmo. E sempre faltava algo, mas era a falta do Espírito Santo que ela sentia, né? E isso é bom você estar aqui, Jennifer, né, falando isso, porque eu creio que os jovens vão assistir. Sim, isso é muito bom para os jovens, né? Porque tem muitos jovens aí que tudo, como a gente fala, põe uma musiquinha, não tem nada a ver. Sim. Aí põe aquele, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Exatamente. Porque ali você está dando brecha para o inimigo entrar. Sim. Aí tem uma noite que você não consegue dormir, aí começa, sabe? Então, porque ele já abriu a brecha. E se você abrir a brecha, ele vai entrar. Aí um dia você usa a música, outro dia já coloca outra, e assim vai. E o louvor vai ficando. Exato. Aí o Espírito Santo vai se afastando cada vez mais. Exato. Isso é que é bom que você está falando dos jovens, dos jovens até, e para adulto também. Porque tem adultos também que... Só misericórdia. Mas eu falo isso... Mas é verdade. A gente tem que ter a posição. Isso, exatamente. A posição que Deus derramou sobre a nossa vida, a unção que Ele derramou na nossa vida. Então eu falo assim, quando Deus transforma, Ele transforma aqui, Ele transforma de dentro para fora. Exatamente. Então se você vestir umas vestes que era bem assim, então você vai sentindo que o Espírito Santo vai te tocando. Exato. Porque Ele vai nos tocando. Você coloca uma roupa assim, olha, você mesmo fala, não, essa roupa não tá legal.
Já é o Espírito Santo. É aquela questão do incomodar, né? Você se sente incomodado. Incomodada. Isso. E muito incomodada. Eu mesmo me olho no espelho 50 vezes. Eu falo, tá Mas bom, graças tá. a Deus, né? Agora que Deus mudou as vestes para sempre. Graças a Deus. Mas me conta uma coisa, Jamie. Me conta um pouco da sua história com a sua mãe, a infância, como é que foi. A gente gosta, né? Bom, a minha infância, basicamente, boa parte eu nasci, né? Fui criada, na realidade, com a minha avó, mas tive uma infância, eu posso dizer que ela foi, não vou falar conturbada, foi uma infância foi bela, foi boa, né? Tem seus altos e baixos. Mas eu perdi meu pai muito cedo, eu perdi meu pai quando eu tinha 1 ano, né? Então essa é a questão também que eu quero falar, muito a questão da paternidade, né? Sim, que é importante, isso, né? Para nós, mulheres, é algo que é tão importante a partir desde quando vou tentar entrar no ponto assim para a gente pegar as pessoas compreenderem. É muito importante porque assim, quando nós crescemos, a gente vai entender que em certo ponto a gente vai querer ter uma questão afetiva com alguém. Sim, e sim. como você vai pegar e vai poder entender aquela pessoa, estar com uma pessoa e como ela vai te tratar se você não teve esse contato paterno. Sim. Isso é muito importante para as pessoas. Então eu creio que também Deus prepara pessoas na nossa vida para nos ajudar nessa questão, Sim. né? Eu tive meu tio, né, que foi uma pessoa que depois que meu pai faleceu, ele assumiu esse papel. Não como pai, mas assumiu um papel masculino ali na tua vida, né? Exato. Mas ainda assim sempre falta algo. Então assim, por mais que em si a gente necessite disso, Sim. a gente tem que compreender a questão da nossa paternidade em Cristo Jesus, né? Então quando nós em si entregamos todos os nossos anseios, medos, porque isso é uma questão que eu acredito que de um certo ponto deixa um trauma para as pessoas quando você não tem esse contato. E então foi algo que em si, por questão do meu pai ter falecido, né, então ali precoce, tão cedo, eu fui uma pessoa que a minha mãe, infelizmente, ela acabou, vamos se dizer, porque ela gostava muito do meu pai, foi o amor da vida dela. Então, por certo ponto, ela pegou e virou a cabeça. Então, teve uma fase da minha vida que eu fui morar em si com a minha avó. Então, essa questão também da parte materna é algo que, assim, eu acredito que foi preenchido também por questão da minha a falta do pai, né? da mãe, da minha avó, né, em si, pegou e preencheu essa parte minha materna. Claro que hoje em si eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe. Mãe, eu te amo, eu sei que a senhora vai assistir isso. Vai mesmo, eu quero conhecer a sua mãe. Mas a minha mãe, ela, independente de tudo, ela era uma mulher, e ela é uma mulher muito guerreira, né, uma mulher que nunca nos deixou faltar nada. Trabalhadora, né? Trabalhadora, foi uma pessoa ali que é uma grande inspiração. E eu agradeço, sou muito grata por tudo que ela fez e faz por mim. Sim. Mas aí durante esse tempo fui morar com a minha avó e eu falo, e é uma coisa que eu posso falar com certeza assim, tem momentos na nossa vida que a gente vai ter que compreender que a gente não entende trabalhar de Deus. Sim, né? É Mas Deus, ele sabe o que ele faz. Então, eu acredito piamente que esse momento que eu tive essa questão de morar com a minha avó foi para mim estar caminhando. Porque minha avó também, eu posso dizer, minha avó já faleceu, né? Ela faleceu tem 2 anos, logo após ela ter falecido, eu vim morar com a minha mãe. E eu acredito piamente que Deus, ele permitiu que eu fosse morar e ter estes momentos com ela, né, para me poder trilhar no meu caminho da fé. Hoje, se eu sou uma pessoa ali que, que nem ela falava, ela era uma mulher que era também batalhadora, guerreira, uma mulher que era muito de fé. Acredito que as intercessões e orações que hoje nós estamos debaixo foi por conta dela. Então ela foi a maior inspiração da minha vida em questão da fé, porque ela faleceu de câncer. E quando ela faleceu em si, antes do falecimento, né, que ela descobriu que ela estava com câncer, ela pegou e ela simplesmente falou: eu vou até o meu último suspiro clamar o nome do Senhor Jesus. Ai, que legal. Então ela não negou o nome de Cristo ali naquele momento, né? E é meio complicado falar dela, mas ela foi uma pessoa que me ajudou muito nessa questão de trilhar, né? Eu passei por muitos momentos durante minha adolescência, entrando para a minha fase adulta, mas ela sempre falava: fica calma, filha, vai dar tudo certo. Era voz mansa ali, calma, do Espírito Santo me orientando. Então, minha infância, ela foi uma infância que em si, é que nem eu falei, teve seus altos e baixos.
Mas eu acredito piamente que foi momentos bons, porque foram eles que fizeram me trilhar para hoje eu ser quem eu sou e assim também conhecer a Cristo Jesus. Olha que bom, né? É muito linda a história dela, né? Quando se fala de mãe, de vô, de vó, sabe? É uma história boa, porque a gente vê a história das nossas mães, dos nossos avós, né? E a gente quer seguir bem assim, porque foi uma história, assim, sua mãe trabalhadora, a sua avó foi da igreja, e sempre ensinando o caminho certo, não foi? Para você. E hoje você é uma pessoa, né? Que conheceu Jesus através da sua avó, bem dizer, né? E da sua amiga que não deixa de também estar ali te ajudando, né? Exatamente. Então tem pessoas que Deus coloca no caminho mesmo para nos guiar, entendeu? Filha, por aqui, aí põe pessoas para nos guiar, né? Tem outras que não, como você falou, tem umas amigas que, Senhor, precisa ser liberta, mas tem amiga mesmo que Deus coloca para levar no caminho certo, como essa sua amiga. Lavínia, olha que benção, né? E hoje a Lavínia está lá na igreja com você. Não, a Lavínia, ela não mora aqui. Ela mora aqui? Lá em São Paulo. Mas ela tá na igreja. Não Graças a Deus, né? Hoje é casada, tem uma filha linda, abençoada. Cecília, um beijo, te amo, tutum. Que boa, né? E é minha amiga de infância. Ela, é por isso que eu falo nessa questão de amizade. Escolha bem seus amigos também, né? Deus prepara, eu sempre falo. Tem pessoas que Deus nos presenteia e nos dá vida. E tem pessoas que é ao contrário, né? Eles nos dão vida pra gente continuar a viver. E eu creio que a Lavínia, né, também devo citar nitidamente pastor Rafael, missionária Carol, são pessoas que me ajudaram e têm me ajudado bastante, sou muito grata, né? Tenho que falar também, reforçar minha mãe, uma pessoa, né, que sempre te deu a vida. Exato, né? Me deu a vida, né? Hoje está comigo até hoje, sabe, segurando a minha mão, me orientando, me ajudando, então eu sou muito grata, né? Então a gente tem que estar naquela ambiência, né? Quem está conosco, quem tem estado na nossa frequência de amizades, de convívio, de relacionamentos, porque em si nós temos que entender também, Deus ele permite, né? Ele permite as pessoas estarem ali, apresenta pessoas, mas a gente tem que compreender também que tem pessoas que não é para estar no nosso ciclo, que é o que nem eu falo, tem muitos que dizem, eu quero o seu bem, mas eu nunca quero ver você melhor do que eu. Então tem pessoas que são assim, estão no nosso convívio, infelizmente. Então nós temos que sempre orar, pedir direcionamento para Deus, pedir para que o Senhor possa deixar sobre a nossa vida pessoas que realmente estão agregando, nos aproximando de Cristo Jesus, né? Porque em si a gente tem que tomar cuidado. Muitas pessoas ali estão te abraçando, né? Passando que é uma ovelha, mas na verdade é um lobo querendo Jennifer, é mesmo, né, Jennifer? A gente tem que saber escolher, né? Mas é verdade mesmo, isso que você está falando é muito importante, né? Eu sempre escolhi umas amizades, mas quando eu vejo assim que a pessoa já tá, sabe? Eu já me afasto. Eu não dou gelo, mas eu vou me afastando. Não deixo de falar com a pessoa. Mas sabe, você vai se afastando das pessoas? Entendeu? Não maltratando nem lá, mas você vai se afastando. Eu me afasto. E tem umas pessoas que eu mesmo me afastei. Mas eu cumprimento, eu falo, entendeu? Mas eu creio que foi Deus que afastou. Mas é da igreja. Mas Deus foi afastando. Porque são pessoas que não vêm com palavras boas, não vem com coisas boas para você. Então, quando você vê, até na fala, quando você vê uma pessoa falando, você já sabe que aquela pessoa... Entendeu? O Espírito Santo já te avisa. Já te avisa, exatamente. Então, o que você faz? Já vai começando a se afastar de pouquinho. Mas eu não deixo de falar, eu dou a paz, eu abraço, eu beijo, sabe? Mas aquilo já não é mais... Vamos dizer, aquela palavra, não te pertence mais, não né? Não me pertence, assim, no meu conviver, no dia a dia, assim, sabe? O pastor fala, né? Nem todos a gente leva para nossa casa. Isso, exatamente. Nem todos você convida para tomar um café. Nem todos você quer para sair para almoçar. Entendeu? Então a gente tem que saber ver com os olhos espirituais. Isso. Né? Fala aí, Jennifer. Não, pode falar, Jennifer. Eu falo muito. E aqui é o convidado que fala. Fala, Jennifer, fala.
Enfim, então essa é a questão. Você tem que ter olhos espirituais, você tem que pedir direcionamento para Deus, e em questão de amizade, em questão de tudo na nossa vida, né? Porque por vezes a gente só fala em um ponto, fala assim, eu vou orar só para esse ponto, mas esse daqui pode deixar que eu vou dar um jeitinho, viu, Jesus? E não é assim, em tudo a gente tem que pedir direcionamento para Deus. E hoje em dia é o que falta também muito para nós cristãos. A gente tem uma causa, não digo assim uma causa, algo que nós necessitamos de ajuda. Sim. E é um ponto importante também para se dizer não recorra ao homem, o homem não pode te ajudar. Então vá até Cristo Jesus, Ele mesmo diz. Se prostre, né? Isso, entre no quarto, feche a porta e converse no secreto com Ele. Um ponto também importante, nem tudo você tem que falar da sua vida pessoal para a pessoa. Com certeza. Entende? Depende das pessoas, exato, né? Depende. Exato. Você em si pode, eu falo sempre isso, tem pessoas que você pode ter 10 dedos, mas você vai contar somente com uma mão, aqueles que verdadeiramente vai estar ali com você quando você necessitar. Verdade. Quando você estiver naufragando, claro que primeiramente é Cristo, mas Ele envia pessoas para te ajudar. Para pôr a mão, exato, para te segurar. E não vai ser todos, né? Você vai conhecer uma pessoa quando você estiver passando pela tempestade. Mesmo, porque verdade. não é todos que vai querer estender a mão e te ajudar. Então é isso que a gente tem que ter, esse discernimento e pedir para Cristo, né? Para Ele nos dar direcionamento, sobretudo na nossa vida. E eu não sei porque o Espírito Santo fala, cuidado, a gente tem que tomar cuidado. Quem você tem deixado entrar dentro do seu lar? Verdade. Com quem você tem te desabafado? Eu sempre falo, não recorra. Às vezes a gente está buscando em outros lugares, mas o lugar a gente não está indo na fonte. E essa fonte é Cristo. Então busque a Ele, converse com Ele, porque Ele é o nosso melhor amigo e o Espírito Santo é o nosso intercessor. Então é verdade. É o nosso consolador. Isso. Às vezes a gente quer buscar consolo no homem. Outro, mas Deus está ali só esperando, né? Exato. E é tão assim porque Ele está todo momento conosco. E a gente é desobediente. Somos seres humanos. Aí depois a gente faz as coisas erradas, vai lá chorar, pedir perdão. Ele fala, filho, eu vou perdoar de novo. É que nem eu vi uma imagem que é muito legal, que é assim, às vezes você tá pedindo algo pra Deus e você tá com um ursinho bem, eu vou saber tentar isso, não vou saber explicar da melhor forma, mas você tá com um ursinho bem pequeno e Cristo só tá ali segurando um urso grande por trás, falando, confia em mim. É a questão da confiança também, né? Eu tô aqui, eu vou te dar algo melhor, somente busque a mim, né? Confie em mim. Muitas vezes a gente tem essa questão também, a falta de confiança. Isso é uma questão muito... É prejudicial para nós, né, para nossa vida cristã, porque não deixa de ser uma falta de fé. Então que cada dia mais, né, a gente possa buscar e pedir a força do alto para que Ele possa nos renovar e assim a gente possa ter plena confiança e descansar nele em todas as circunstâncias da nossa vida. Olha que bênção, tá vendo? Olha que jovem maravilhosa, cheia do Espírito Santo, tá vendo? Jennifer, eu quero te agradecer por você ter saído do seu emprego e rapidinho e voltar, porque eu sei que você está cansado, trabalhou o dia todo, né? Imagina, é um prazer. Aí eu falei, vamos hoje, vamos. Hoje, em nome de Jesus, né, vai dar certo. E hoje ela está aqui contando um pouco da história dela, gente, né? Eu conheci ela faz o quê? Uma semana, né, Jennifer? Foi. Conheci ela uma semana e já assim, já me passei com ela, né? Ela trabalha aqui com o pastor Rafael. E assim, uma jovem aqui, ó, que vocês vão ver aí, né, ela falando sempre de Jesus, né? Espero que muitos jovens assistam, muitas pessoas também que se estiver afastado, quiser assistir esse canal. Tá aí o testemunho da Jennifer. Era uma jovem que estava na igreja, mas ainda faltava algo. O que faltava? Jesus, o verdadeiro amor. E quando ela se entregou mesmo, Deus fez maravilha na vida dela. Olha que benção, né? Jennifer, eu quero te agradecer por você ter aceitado me tomar esse cafezinho nessa manhã comigo. Obrigada. E eu vou pedir para a Jennifer orar, que a gente estamos terminando. Vou deixar meu QR Code aqui, ó, para vocês, tá? Se vocês quiserem abençoar esse canal, né? Fica à vontade, tá? O que vocês quiserem, já quero agradecer em nome de Jesus. Agora a Jennifer vai orar por mim e por vocês, tá bom? Amém.
Senhor, meu Deus, eterno Pai. Obrigado, Jesus. Deus de poder e Deus de glória. Graças nós te damos, meu Pai, Amém, por esta Jesus. manhã. Obrigado, Senhor. Obrigada por estarmos na tua presença. Nesta manhã, Pai, eu quero orar e pedir para que o Senhor possa Amém, vir de encontro e Jesus. restaurar vidas, renovar, Obrigado, derramar da Senhor. tua presença. Sim, Que, meu Deus. Deus, cada um que escutar esse podcast possa, Senhor Jesus, ser impactado, Sim, meu Pai, com teu amor, porque o Senhor é bom. Sim, é porque, verdade. Senhor Jesus, quando nós entramos do Santo dos Santos em outro lugar, nós não queremos estar, Jesus. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, possa impactar Amém, vidas, Jesus. meu Pai. Que esse podcast possa alcançar vidas, Senhor. Sim, que meu o Deus. Senhor, meu Pai, possa ir de encontro e visitar os lares, trazer restauração, cura, renovo, libertação em nome de Jesus, porque há poder no teu nome, Sim, Pai. meu Deus. Oh, Senhor Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente o Senhor é Cristo, aleluia. Jesus. E nós te damos graças e glórias. Eu oro pelos jovens, meu Pai. Eu oro para que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles. Sim, Que, Senhor, Deus. aqueles que estão se afastando, que voltem, meu Pai, para o primeiro amor. Que busquem ter esse anseio, Jesus. Que o Senhor, meu Pai, possa tocar em cada coração de vida e derramar do teu Santo Espírito. Nos fortaleça, Pai, nos renova. Abençoa, meu Pai, a nossa vida, Jesus. E que a gente possa cada dia mais falar, eis-me aqui, para que em nome de Jesus o teu nome seja glorificado e exaltado através das nossas vidas, Papai querido. Eu oro, Senhor, agradeço e engrandeço o teu santo e poderoso nome. Obrigada por esta manhã. Obrigada por teu amor, Jesus, e por o verdadeiro encontro, meu Pai, que a gente possa ter a cada dia esse verdadeiro encontro com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.